Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Olá, sexta-feira, 19 de maio. Confira os destaques dessa edição. Corsan quer aumentar a taxa da água em Erechim e a AGER quer aumento zero. Diretor da Fundação Hospitalar Santa Terezinha fala da situação financeira da Casa de Saúde e a previsão do tempo para o final de semana. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. E a Brigada Militar, através do 13 BPM e a Polícia Civil, prenderam na tarde da última quinta-feira um homem por tráfico de drogas durante o cumprimento de um mandado de prisão na Travessa Alfredo Rocha, em Estação. Durante as buscas em uma residência, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, policiais militares e civis localizaram 2 porções de cocaína pesando 38,6 gramas e uma balança de precisão. Também foram apreendidos 2 celulares e dinheiro em moeda corrente e vários comprovantes de depósito. Diante do fato, o homem de 27 anos de idade foi preso em flagrante e encaminhado para os procedimentos legais. E olha só essa notícia: a Corsan quer um aumento na taxa de água em torno de 9,2%. No entanto, a AGER de Erechim não está disposta a dar esse aumento. Hoje, a Corsan leva de Erechim para Porto Alegre algo em torno de 5,4 milhões todos os meses. A Corsan quer aumentar a taxa em aproximadamente 9,2%, mas a AGER está consultando o jurídico e, diante da falta de investimentos em Erechim, para dar um aumento zero. Isto não podemos mais aceitar, afirmou o diretor da AGER, o Edgar Radeski, e se for concedido o percentual de aumento que a Corsan quer, a estatal vai levar embora de Erechim quase 500 mil mês e um total no ano de 6 milhões. No próximo bloco você confere. O diretor da Fundação Hospitalar Santa Terezinha fala da situação financeira da Casa de Saúde e a previsão do tempo para o final de semana. Nós já voltamos. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega.
Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E a Brigada Militar, através do 13 BPM, prendeu na noite da última quinta-feira um homem por tráfico na rua Jacó Greenmeyer, em Getúlio Vargas. Após denúncias de que o condutor de um veículo Peugeot estava traficando na região, policiais militares efetuaram diligências e localizaram o veículo. Na busca pessoal, o condutor foi localizado com uma porção de cocaína pesando 33 gramas. Também foram apreendidos 2 celulares e dinheiro. Diante do fato, o homem de 27 anos de idade foi preso e encaminhado para os procedimentos legais. E a sexta-feira chegou depois de uma semana de muita variação aí de temperatura, as manhãs um pouquinho mais frio, à tarde dava uma aquecida e à noite baixava novamente. E a sexta-feira já começou com a temperatura um pouquinho mais elevada nas primeiras horas da manhã, indicando que teríamos um dia de bastante calor. E assim foi, porque o sol aqueceu bastante a nossa sexta-feira. Vamos conferir o final de semana? Nós já começamos o final de semana no sábado com 10 graus de temperatura, a máxima chega a 24 e a média do dia 17 graus. Lembrando que com a amplitude térmica, com o sol batendo, o calor fica intencionado. Já a umidade do ar, 58%, ventos 7 km por hora e não tem chuva, vai ser um dia lindíssimo nosso sábado. No domingo já temos aí uma alteraçãozinha. Começamos com 12 graus ao amanhecer, a máxima chega a 19, a média do dia 16 graus, a umidade do ar dá uma subida a 70%, ventos 10 km por hora e a gente tem 8 milímetros de chuva aí para o domingo. Isso pode ser provavelmente no final da tarde. A segunda-feira começamos também com 12 graus, a máxima 23 e a média 18. A umidade do ar 65%, ventos 10 km por hora, o sol vem, mas entre nuvens. Cuidar da saúde é um assunto delicado e que requer atenção especial na prevenção para evitar despesas maiores no futuro. Depois da pandemia, muita coisa mudou e com isso a migração de pessoas para o SUS teve um aumento expressivo. Com isso, o Hospital Santa Terezinha aumentou seu número diário de atendimentos, gerando um aumento nas despesas. Para falar sobre as dificuldades financeiras da Casa de Saúde, nós convidamos o diretor Jackson Arpini. Acompanhe. Na última semana, o diretor da Fundação Hospitalar Santa Terezinha se pronunciou na Câmara de Vereadores falando sobre os números da Fundação Hospitalar. E hoje nós o convidamos para que ele estivesse aqui na TV Erechim para explicar melhor o que vem acontecendo dentro do hospital, o hospital que é referência não somente para Erechim, mas para toda a nossa região. Jackson, bem-vindo novamente à TV Erechim. Boa noite aos telespectadores da TV Erechim. Já de imediato agradecer o convite da amiga Sandra para participar de mais um programa e, obviamente, participando de um programa, repassar informações para toda a nossa comunidade pela importância do Hospital Santa Terezinha, para os munícipes de Erechim, para os munícipes de toda a região e também em virtude de alguns serviços que são referenciados para além fronteiras, porque nós atendemos, o nosso universo são 48 municípios que são encaminhados para o Santa Terezinha. Isso dá um contingente populacional de aproximadamente 350 mil habitantes que tem no nosso Santa Terezinha o seu plano de saúde, a sua porta SUS, para então ser acolhido e receber o seu atendimento pelo Sistema Público de Saúde. A gente já está aí nessa transição de temperatura e as doenças gripais e outras doenças começam a aparecer com mais frequência. Como é que está a questão dos atendimentos no pronto-socorro, que sempre foi um problema muito sério dentro da Fundação? Sandra, este é um assunto que vem nos preocupando e que nós externamos também ao prefeito municipal, Paulo Alfredo Polis, e também à secretária de Saúde. Nós estamos verificando que nós não chegamos no frio intenso,
nós iniciamos com pequenas oscilações de temperatura, mas já percebemos nos nossos indicadores uma mudança expressiva. Claro que isso nos coloca numa posição de alerta. Nós também estamos acompanhando com muita propriedade o que vem acontecendo no cenário estadual e no cenário nacional com relação às casas de saúde. Então nós verificamos que há 20 dias atrás houve uma sobrecarga nos 2 serviços de pronto atendimento na cidade vizinha de Passo Fundo, Hospital São Vicente de Paula e também no Hospital de Clínicas. Nós verificamos a situação que vem ocorrendo em Canoas, também nos hospitais que têm atendimento e serviços de pronto atendimento. Nós estamos acompanhando a movimentação, a superlotação dos hospitais de Porto Alegre, e isso também vem acontecendo aqui com o município de Erechim e com a nossa região. Nós estamos verificando no pronto-socorro, entende? Aqui nós estamos monitorando diariamente, nós estamos atendendo em janeiro, a média dia 195 pacientes. Nós passamos fevereiro a 199, nós passamos março 236, abril 252 e até a presente data, ainda um número parcial, nós estamos com 264. Percebam que é uma linha ascendente a cada mês. E nós não chegamos ainda no inverno rigoroso, no qual tem aquela questão da sazonalidade, das doenças respiratórias, das internações na área pediátrica. Então isso, obviamente, como eu já mencionei, Sandra, isso nos coloca em preocupação, porque estes fatores colocam a casa de saúde em sobrecarga. O que nós estamos verificando por esses e por uma gama de outros indicadores é que a nossa instituição está entrando em sobrecarga. E se ela tem indicadores que está entrando em sobrecarga, nós temos que adotar algumas medidas preventivas para que não tenhamos aí uma superlotação, não tenhamos um colapso na assistência hospitalar. Então, menciono mais uma vez, é muito preocupante, a gente percebe um crescimento, isso são indicadores oficiais do Ministério da Saúde, portanto a gente fala com propriedade quando traz esses números e há uma previsão de que esses 264 no próximo mês atingem um patamar de 280, 290. Nós já tivemos dias com 350 atendimentos. Nós tivemos dias que nós atendemos no pronto-socorro do Hospital Santa Terezinha 350 usuários. Então, realmente é um quantitativo expressivo e isso gera entraves. Por quê? Porque é uma demanda excessiva, muitos pacientes têm que realizar exames laboratoriais, exames de raio-x, têm que ficar em leitos de observação e isso sobrecarrega a casa de saúde. Então, nós estamos trabalhando algumas alternativas, junto com a Prefeitura e com a Secretaria, para talvez ampliar esta capacidade de acolhimento. Com relação ao pronto-socorro, nós já estamos colocando mais um profissional médico no turno das 14 às 18 horas, no sábado, no domingo e na segunda-feira. Então nós estamos reforçando a estrutura. Claro que não apenas o profissional médico e os serviços de retaguarda, porque tem toda a equipe de enfermagem, tem equipe de higienização, enfim, serviços que estão atrelados ao pronto-socorro. Então, nesse sentido, no primeiro momento, nós reforçamos as nossas equipes para fazer frente a essa demanda que consideramos, nesta data do ano, extremamente expressiva. Há uns dias atrás eu conversei com o prefeito Paulo Pollis e ele alertou a população quanto ao uso das UBSs e do pronto-socorro. Isso também tem sido um problema lá no pronto-socorro, as pessoas que vão na UBS, agendam a sua consulta, como demora às vezes alguns dias, acabam indo para o pronto-socorro sem aquela urgência necessária? Sandra, esse assunto é um assunto muito complexo, é um assunto muito polêmico, mas nós temos que discutir. Nós sabemos que Erechim tem uma rede de atenção primária, as unidades básicas de saúde muito bem estruturadas. Então nós pedimos a compreensão, a sensibilização da população, que quando os casos não forem de urgência e emergência, que eles busquem inicialmente a unidade básica de saúde do seu bairro ou mais próxima, para num segundo momento acessar o pronto-socorro. Porque o pronto-socorro de uma unidade hospitalar, o pronto-socorro de uma casa de saúde, ele é para casos de urgência e emergência. Então estes casos que têm priorização no atendimento. Quando nós recebemos uma gama de pacientes eletivos que poderiam ser tratados na unidade básica de saúde, isso gera aquilo que nós dialogamos,
gera uma sobrecarga na unidade. Sim. Então acaba retardando o tempo de atendimento, acaba tendo um número expressivo de exames, né, de serviços intra-hospitalar, porque muitas vezes o paciente ele busca o pronto-socorro e depois acaba realizando procedimentos intra-hospitalar, e nós temos que tomar o cuidado com os casos de urgência e os casos de emergência, que é, digamos assim, a missão principal de um pronto-socorro. Então aqui fica, aproveitando as câmeras, fica aqui o recado para a população que quando possível, entende? Quando for a situação inicial, entende? Que busque a sua unidade básica de saúde, deixando o pronto-socorro para casos de urgência e emergência ou para referenciamento. Muitas vezes o paciente se desloca até a unidade A, B ou C e o paciente então faz o encaminhamento pela complexidade, pela gravidade para o pronto-socorro. Então vamos deixar para estes casos. O que nós estamos percebendo, Sandra, é uma mudança de comportamento por parte da população pós-processo pandêmico. Isso não é dito pelo Jackson, isso seguidamente está sendo veiculado pela imprensa estadual e nacional, que os serviços de saúde estão trabalhando sobrecarregados ou em carga excessiva. Sim. Por quê? Porque há uma migração muito grande de pessoas buscando a rede pública de saúde. Se há uma migração muito grande de pessoas buscando a rede pública, obviamente que nós vamos encontrar dificuldades na rede pública para o acolhimento de todas essas pessoas. Antes do processo pandêmico, nós tínhamos uma média histórica, então não é uma média pontual, uma média de vários anos, que o número de atendimentos do pronto-socorro era em torno de 160 a 170 pacientes. Eu acabei de mencionar que nós estamos atendendo 264 e já chegamos a ter picos de 300, 320 e 330, até 350, praticamente 100% a mais daquilo que nós atendíamos antes do processo pandêmico. E aí, claro, né, Sandra, nós podemos aqui entrar em vários fatores que estão levando a essa situação. Como é que é formulada, diante de todo esse atendimento, a equipe que vai estar nessa linha de frente, que é o pronto-socorro, tanto de médicos quanto de enfermeiros? A capacidade é suficiente? Sandra, nós monitoramos, nós temos escalas, né, que ficam de prontidão para a atuação junto a um pronto-socorro, que é via de regra, a área mais sensível, mais nevrálgica de todas as casas de saúde. Nós pegamos as nossas aqui, as de Passo Fundo, as de Santa Maria, vamos falar do estado, as de Porto Alegre, a grande maioria dos problemas de atendimento se dão no pronto-socorro ou no pronto-atendimento, justamente por uma demanda excessiva. Então nós monitoramos os nossos indicadores, nós sabemos assim, pelo histórico, os picos de demanda excessiva, nós temos os casos, por exemplo, de final de semana, no qual não tem a retaguarda das unidades básicas de saúde. Por isso que nós estamos colocando no sábado, no domingo e na segunda-feira uma terceira equipe médica, justamente para dar esse suporte, porque as UBS estão fechadas. Então nós temos mais ou menos os indicadores dos momentos de picos elevados e daquilo que nós precisamos. Então, mediante estes dados, é importante monitorar os dados, é que nós traçamos as estratégias. Por essa razão que estamos agora reforçando sábado, domingo e segunda no horário de pico de atendimento. Agora, nós temos uma situação muito importante que eu quero aproveitar aqui, colocar para toda a comunidade. Nós temos uma limitação física, porque muitas vezes nós recebemos um questionamento e a gente recebe isso de forma corriqueira, colocam mais profissionais, aumentem as equipes. Nós temos uma questão de limitação física. Então nós temos com um número X de consultórios, nós temos um número X de cadeiras na antessala para receber, nós temos as salas de observação com número X de poltronas, então nós temos tudo dimensionado. Quando esse quantitativo é muito elevado, ele gera, obviamente, que sobrecarga. Sim. É o que vem acontecendo no estado. O que nós externamos para os senhores vereadores na segunda-feira, quando fomos convidados para ir na Tribuna Livre, é justamente nesse sentido. A Casa de Saúde, tá? O Hospital Santa Terezinha, que é a referência SUS, ele está entrando em sobrecarga. O que é essa sobrecarga? Nós estamos tendo dificuldade de receber novos pacientes porque estamos com os leitos totalmente ocupados. Nós estamos falando aqui de 182 leitos. Na semana passada nós tivemos todos os dias
todos os dias pacientes aguardando na observação do pronto-socorro, vaga para internação clínica. Meu então, Deus. isso significa a estrutura entrar em sobrecarga. Nós temos situações pontuais, por exemplo, que o paciente faz o procedimento cirúrgico, vai para a sala de recuperação e tem uma demora alongada para retornar ao leito clínico. Por quê? Porque ele está ocupado, ele não está disponível. Então, o paciente, nesse caso, ele fica na sala de recuperação. Nós estamos realizando em torno de 35 a 38 cirurgias por dia. Na última sexta-feira, nós realizamos 40 cirurgias. Então, a velocidade do bloco ela está acelerada. E aqui nós queremos agradecer a contribuição dos profissionais médicos, de todas as estruturas de apoio, porque um hospital como o nosso, tá, que é um hospital de referência SUS, que atende 48 municípios, ele funciona como uma cidade em movimento. São 8 portas de acesso. Tá? Porque as pessoas às vezes assim, pensam, tem a porta de acesso do pronto-socorro. É uma das portas de acesso. Uma gama expressiva de pessoas entram pela sala de recepção, de internações, para fazer a sua internação. Tem a central de especialidades, tem os pacientes da oncologia, tem os pacientes da radioterapia, tem os pacientes da hemodiálise, tem os pacientes do laboratório. Então vejam só, que nessas 8 portas de entrada acessam o nosso hospital em torno de 800 pessoas por dia. 800 pessoas por dia. Então a nossa preocupação, Sandra, nesse momento, olhando outros exemplos do estado, é que a casa não entre em superlotação. Não entre em sobrecarga a ponto de não termos mais condições de acolher os pacientes. Por isso que nós estamos fazendo essas manifestações de que as pessoas busquem num primeiro momento, quando não for o caso de urgência e emergência, busquem num primeiro momento o atendimento na rede básica de saúde, na unidade do seu bairro ou do bairro mais próximo, né? Nós estamos agora já nos antecipando à chegada do inverno, então assim, as crianças que a gente sabe que são mais afetadas e as pessoas idosas que usam uma vestimenta adequada sempre que possível, entende? Que se protejam do frio, que façam uma alimentação quando possível adequada, ingestão de água, para quê? Para que a gente possa tomar algumas medidas preventivas associadas com a rede básica de saúde e que não tenha uma superlotação no Hospital Santa Terezinha. Qual é a média que a pessoa fica ali no pronto-socorro esperando para ser atendida? Porque hoje é muito comum a gente ver nas redes sociais as pessoas reclamando que ficam muito tempo lá e não conseguem o atendimento. Existe um estudo que comprove a média de tempo de cada paciente no aguardo? Sandra, importante colocação. E nós temos que fazer algumas considerações aqui. Se nós tivéssemos... Quero agradecer essa pergunta. Se nós tivéssemos, por exemplo, um público-alvo de 170 pessoas, é uma realidade. Sim. Nós temos uma excelente estrutura física, nós temos boas equipes médicas e nós temos boas equipes de retaguarda. Então é uma realidade, aquilo funciona, digamos assim, num fluxo normal. Quando nós temos picos de elevação, entende? Então nós começamos a encontrar alguns entraves. Por quê? Nós temos que associar, se nós temos aqui, vamos pegar o último mês, tá? 264 pacientes por dia. Muitos desses pacientes são pacientes de urgência e emergência. Certo. Então são pacientes que requerem uma atenção pormenorizada, a equipe tem um direcionamento, porque ou estão tendo um problema mais complexo, mais grave, com risco de vida. Então todo o serviço é voltado para aquele paciente, porque a nossa missão é salvar vidas. Nós estratificamos também um dado importante das pessoas que entram pelo pronto-socorro, certo? E depois, pela circunstância, pelo fato, tem que ir direto para o bloco cirúrgico. Vamos lá, os acidentes de trânsito politraumatizados. Aquele cidadão que sofreu um acidente com 3, 4, 5 fraturas, como acontece praticamente todos os dias. Então, aquele paciente entra ali, é o primeiro contato com a equipe de saúde e vai para o bloco cirúrgico. Então, tudo isso vai alargando o tempo de atendimento. Nós temos pacientes que estão numa situação de urgência que requer realizar um raio-x ou um exame laboratorial. Então vamos lá, o médico faz a avaliação clínica, solicita um exame de raio-x, um exame laboratorial. Obviamente que esse paciente vai ter um tempo de espera muito maior, porque ele tem que adentrar na casa de saúde, realizar o raio-x,
Sim. Ele tem que fazer a coleta do exame laboratorial, que vai para o laboratório do hospital, que atende todos os pacientes que estão no bloco cirúrgico, todos os pacientes que estão internados, mais os pacientes do pronto-socorro. Então, é evidente que o paciente que requer algum exame complementar vai ter um tempo maior de espera. Então, quando estes números fogem da nossa normalidade, são números muito expressivos, não tem como não expressar que o tempo de atendimento vai se prolongar. E em se prolongando, a gente sabe que começam então as reclamações, muitas pertinentes. Entende? Por isso que nós pedimos a compreensão, aqui falo mais uma vez, de que as pessoas busquem aquele serviço quando realmente estão numa situação de urgência ou de emergência. Nós temos as questões, já mencionei em outra oportunidade, em outras oportunidades nós temos a questão dos traumas, dos acidentes, que são priorização. Sim. Nós temos a questão dos acidentes vasculares cerebrais, que tem priorização. Nós temos a questão da segurança. Nós temos a questão da segurança, que muitas vezes passa desapercebido, mas nós monitoramos. Nós temos pessoas todos os dias que são encaminhadas pelo serviço de segurança para fazer os exames necessários. Entende? Ou detentos, ou são pacientes que vão para o presídio e que precisam fazer então uma triagem e os seus exames. E isso também tem uma priorização pela questão da segurança. Então, somando todos esses fatores, veja só, uma demanda expressiva, a questão da urgência e da emergência, a necessidade de fazer exames intra-hospitalar, a questão da segurança, nós temos momentos que esse tempo de atendimento ele fica um tempo um tanto prolongado e aí obviamente que as pessoas acabam se queixando ou reclamando. Mas nós não podemos tirar deste contexto, né, que só no ano passado, 79 mil pessoas, 78.799 pessoas tiveram atendimento no nosso pronto-socorro. Então, em que pese ter as suas dificuldades, entende? É uma casa de saúde ainda que tem uma importância, uma relevância muito grande para toda a população, especialmente para aqueles que têm no sistema público de saúde no SUS o seu plano de saúde. Jackson, falando sobre o credenciamento de novos serviços na Fundação Hospitalar que poderiam trazer um pouco mais de recurso para o hospital. Como é que está essa situação? A que pés estamos? Sandra, nós estamos trabalhando isso com muito afinco. Nós temos duas situações assim que nós estamos priorizando. Tá? É a questão referente à nossa missão, que é prestar assistência à população usuária da rede pública de saúde. Esta é a missão da nossa Casa de Saúde. Então nós não podemos fugir desta meta, dessa missão, eu diria até dessa obrigatoriedade, que nós temos contratos com o Estado para prestar assistência hospitalar. E nós estamos observando com muito carinho, né, e estamos trabalhando e analisando todos os dias números no que diz respeito ao custeio. Certo. Então nós tomamos assim duas medidas iniciais. Nós fomos até a capital federal, até Brasília, para ver todos os serviços que poderiam ser credenciados neste momento, com a estrutura que nós temos hoje. Então nós fizemos um checklist, fomos até o serviço especializado no Ministério da Saúde e recebemos essa informação. O que neste momento vocês poderiam credenciar, vocês já credenciaram. Então, neste momento, com a capacidade que nós temos, nós esgotamos as possibilidades com a capital federal, a habilitação de serviços. Tá? Da mesma forma fizemos com o governo do Estado. Nós solicitamos a habilitação em egressos de UTI neonatal, saúde indígena, ambulatório de urolitotripsia. Então nós buscamos várias habilitações e já habilitamos junto ao governo do Estado. Então também buscamos, estas fontes de recursos junto ao governo do Estado. Nós estamos trabalhando agora com outras possibilidades. Uma delas é a questão do financiamento aos hospitais públicos, a exemplo do nosso. O nosso é um hospital que tem 182 leitos, que atua na plenitude, se não na plenitude, 99,5% para o sistema público de saúde. Então significa dizer, Sandra e telespectadores, que nós vivemos, entende, com tabelas SUS que estão defasadas, todos são sabedores, há 20 anos. Então nós estamos trabalhando junto ao governo do Estado para que você tenha um incremento, para que você tenha uma metodologia diferenciada para hospitais como o nosso, que vivem única e exclusivamente da tabela SUS. Por quê?
Porque o Sistema Único de Saúde, só para exemplificar, ele remunera uma consulta médica especializada, a remuneração é R$10. Tá? Então nós recebemos do Ministério da Saúde para realizar uma consulta médica com um cardiologista, com um neurologista, com um endocrinologista, nós recebemos R$10. Obviamente que nós não vamos encontrar profissionais para fazer uma consulta por esse valor. Então há necessidade de complementação, de incremento. Então nós temos o que nós temos hoje? Nós temos recursos federais, nós temos recursos estaduais e nós temos uma metodologia que foi criada aqui na nossa região, com a concordância, com a anuência da AMAL, que tem cofinanciado o nosso hospital juntamente com a Prefeitura Municipal de Erechim, que a cada ano tem aportado recursos para manter a casa em dia. O que nós estamos verificando, Sandra, e sempre que eu digo através de indicadores, é que esta questão ela vem se agravando. Por quê? Vai ser fácil de entendimento. Nós estamos atendendo cada vez mais pessoas. Sim. Os recursos são menores, os mesmos, estabilizados. Eles não sofreram indexação, eles não tiveram incremento. Então nós estamos atendendo mais pessoas com a mesma receita. E nós tivemos, posterior ao processo pandêmico, posterior à Covid, uma elevação muito grande dos insumos médicos hospitalares. Por isso que as casas de saúde, e aí não é só Santa Terezinha, a gente percebe todo dia isso nos jornais, nas emissoras de televisão, enfrentando dificuldades. Haja visto a cidade de Canoas, que está com o hospital entrando em processo de falência, porque não tem mais recurso financeiro. Então nós estamos trabalhando com União, com o Estado, e vamos apresentar agora uma nova proposta nos moldes que já estamos mantendo com a AMAL, no sentido de viabilizar a permanência dessa casa. Tá? É uma casa que não tem a mínima intenção de aferir lucros, não é isso. Nós temos que prestar assistência a toda a comunidade, mas também não podemos descuidar, porque nós temos compromissos. Nós temos compromissos com os serviços médicos, nós temos compromissos com as empresas que fornecem materiais e insumos para a realização dos procedimentos. Então nós temos compromisso com todos os nossos colaboradores. O hospital tem hoje 700 colaboradores, então é uma empresa com 700 colaboradores, aproximadamente 180 a 200 médicos. Então nós estamos falando de um contingente de 900 pessoas que em 2022 realizaram 266 mil atendimentos, tá? O hospital como um todo, 9 mil procedimentos cirúrgicos, 2022, 79 mil atendimentos no pronto-socorro, 12.171 internações, isso significa mais de 1.000 internações por mês, né? 660 mil exames laboratoriais, 660 mil exames laboratoriais, né? Nós temos hoje 206 pacientes recebendo tratamento de hemodiálise, né? Nós temos hoje 20.900 atendimentos na quimioterapia realizados em 2022. Nós temos 3.000 atendimentos realizados na radioterapia, né? Nós temos na Central de Especialidades realizadas 20 mil consultas em 2022. Então percebam, nós tivemos 1.780 pacientes internados em leitos de UTI, terapia intensiva, 1.779 pacientes. Então veja a amplitude dos nossos números e a importância desta casa para Erechim e para a região. No ano de 2022 era muito comum a gente ouvir quase que semanalmente anúncios de emendas parlamentares chegando até o hospital. Essas emendas desapareceram em 2023? Sim, nós o que nós estamos verificando, nós temos uma média histórica de recursos que nós conseguimos captar ou alocar mediante emendas parlamentares. Certo. Geralmente na ordem de 3 a 5 milhões. De um patamar de 3 a um teto de 5 milhões que ajudam muito na manutenção da casa de saúde. Então nós sempre trabalhamos nessa direção. Este ano 2023 é um ano um pouco atípico, porque houve então mudanças no governo federal, Sim. Entende? E nós fomos buscar emendas importantes, de valores expressivos, mas não houve ainda a finalização do processo. Então nós temos indicativos, nós temos bons indicativos, tá?
de emendas que poderão chegar na nossa média, em torno de 3 milhões e meio a 4 milhões de reais. Entende? Mas aqui quero ressaltar que são indicativos, né? Porque nós encaminhamos documentação a todos os parlamentares federais, aos 31 deputados federais, aos 3 senadores. Fizemos visitas a esses parlamentares, especialmente aqueles que tiveram uma boa votação aqui na nossa região. Sim. Então nós já temos respostas positivas, né, de valores mais ou menos nessa ordem, 3 milhões e meio a 4 milhões e meio. Claro que nós estamos aguardando agora a efetividade. Então a gente recebe um ofício, a gente cadastra a proposta no sistema de gerenciamento do Ministério da Saúde e depois vem o recurso. Então a nossa expectativa esse ano, Sandra, é atingir a média histórica. Tá? Quiçá, possamos chegar aos 4 milhões e meio, que vai contribuir bastante. Já dialogamos com o prefeito municipal, Paulo Alfredo Polis, que provavelmente até metade do ano, por ser um município sede, por ser um município mãe, vai aportar também um recurso, neste entendimento que é um ano diferenciado. É um ano diferenciado por aquilo que nós comentamos, pós-processo pandêmico, crescendo muito as demandas na área da saúde. Trago mais um gráfico, né, que vem corroborar com aquilo que nós estamos falando. Em janeiro de 2022, portanto, há um ano e 4 meses atrás, nós realizamos 119 procedimentos cirúrgicos na área de oncologia, tratamento de câncer. Tá? Em janeiro deste ano, tá? Um ano depois, nós realizamos 190. Tá? Significa 90% de aumento de janeiro para janeiro. Em março, nós já fizemos 205. Tá? E nós soubemos que tem um represamento. Então, o que eu quero demonstrar com isso? Eu quero demonstrar com isso que nós estamos verificando um crescimento expressivo em todas as áreas hospitalares. E obviamente que isso aumenta o déficit, porque nós mencionamos que trabalhamos com tabelas baixas, com valores defasados, e nós estamos ampliando a nossa capacidade operacional. Então é claro que se nós tínhamos um déficit previsto de tanto, a cada ano esse déficit vem aumentando. E por essa razão o prefeito, com muita sensibilidade, já sinalizou que vai repassar um recurso, e nós na próxima semana vamos ter um encontro com todos os prefeitos da MAU e com todos os secretários para também trabalhar esse tema, porque é indiscutível a importância, pelos números apresentados, é indiscutível a importância dessa Casa de Saúde para toda a região. Hoje, Jackson, qual é a real situação do hospital? O quanto nós temos aí de déficit e o quanto nós precisamos arrecadar para suprir esse problema? Também importante colocação. Nós temos um planejamento orçamentário de receitas e despesas. Claro que tem todo um detalhamento, mas nós entramos em 2023 com uma previsão de déficit de 19 milhões de reais. Tá? 19 milhões de reais. É um número muito expressivo. Muito alto. É um número que preocupa muito. Bom, como é que nós podemos trabalhar esse número? É receita e despesa, tá? Então assim, se nós tivermos sucesso, aqui vamos fazer um exercício de Pitágoras, se nós tivermos sucesso nas emendas parlamentares, 4 milhões de reais, nós tínhamos 19, 4 milhões já cai para 15. Nós já soubemos que o prefeito vai fazer um aporte financeiro. O ano passado aportou 5 milhões de reais, já vem a 10. Algumas coisas do ponto de vista de despesa, algumas rubricas podem não se realizar, Então assim, nós temos uma negociação pela frente com a nossa MAU, entende? Que sempre foi sensível, sempre debateu muito assunto, nós temos um canal muito próximo de diálogo. Também nós podemos ter uma melhoria com relação à situação. Nós estamos aguardando um posicionamento do governo do estado, com a possibilidade de também ter aquilo que nós mencionamos, um incremento para os hospitais públicos. Então, desta forma, nós vamos trabalhar para que esse déficit, em dezembro de 2023, não seja talvez 19, seja talvez 5 milhões, 4 milhões. O ano passado, 22 para 23, nós finalizamos com o repasse do município, com os repasses da MAU, com as emendas parlamentares, nós finalizamos o ano, entramos em 2023 com 2 milhões e meio de déficit. Então nós iniciamos janeiro de 2023 com 2 milhões e meio. A previsão agora desse ano é finalizar com 19.
Tá? Se tudo ocorrer favoravelmente, emendas, ampliação do repasse do governo do estado, nós podemos, tomara que consigamos, chegar no final do ano também com um número bem menor daquilo que está prospectado. Aquilo que está prospectado que é 19 milhões. Nós temos agora uma questão referente ao piso nacional da enfermagem. Tá? É uma casa de saúde, obviamente, uma casa de saúde tem, digamos assim, é uma das categorias mais importantes de uma casa de saúde. É o setor da enfermagem. Isso não se discute a reivindicação, isso muitas vezes já manifestamos, é válida, é pertinente. Bom, isso é uma situação. Como vamos honrar com esse compromisso? O impacto orçamentário para o Santa Terezinha é de 6 milhões de reais no ano. O impacto orçamentário com a aprovação do PIS é de 6 bilhões de reais ao ano. Claro que o governo federal vem sinalizando que, ao aprovar, vai repassar recursos para cobrir esta conta. É uma sinalização. Bom, se isso ocorrer, nós ficamos numa condição de estabilidade. Bom, teve o aumento do PIS da enfermagem, o governo federal repassou o recurso. Este ano, 2024, nós temos essa certeza que este repasse extra vai acontecer, porque esse ano vai ser aprovado o piso e vai haver um recurso extra do Ministério da Saúde para cobrir essa despesa. Sim. Bom, fica aqui a pergunta, 24, 25, 26, todos os anos vão ocorrer o repasse desse recurso extra ou essa conta vai recair para a Casa de Saúde? Pois é. Se recair para a Casa de Saúde, não que o aumento não seja legítimo, acabei de mencionar, é legítimo, ele é pertinente, ele é válido, mas a Casa de Saúde não tem como arcar com mais essa despesa a partir do momento que entra em 2023 com uma previsão de 19 milhões de reais. Pois é, Jackson, diante de todos esses números que tu apresentou até agora, e assusta de certa forma, porque de repente ali na frente podemos ter que suspender alguns serviços por falta de condição financeira, não seria o momento de sentar com todos esses prefeitos de todos esses lugares que utilizam o hospital para que se encontre uma alternativa coletiva? Sandra, nós estamos vivendo, na minha concepção, nós estamos vivendo um novo momento na área da saúde pública. Sim. Tá? E eu busco elementos acompanhando o noticiário nacional. Tá? As casas de saúde estão enfrentando muitas dificuldades, sejam as públicas, sejam as filantrópicas e sejam as privadas. Por essa mudança no cenário como um todo. A gente percebe uma mudança no cenário como um todo pós-processo pandêmico. Certo. Então, o que a gente tem feito aqui preocupados com essa situação? Primeiro, nós estamos levantando uma série de indicadores. Tá? Nós temos todos os nossos dados monitorados, estratificados, ou por gráficos, ou por tabelas, para verificar o que cresceu, o que não cresceu, o que aumentou, o que não aumentou, para a gente ter assim a casa de saúde nas nossas mãos. Sim. Então isso nós fizemos. Nós estamos levantando, né? Bom, se nós aumentamos o déficit, qual foi o motivo, qual foi a razão? Então a gente começa a perceber assim, ó, nós realizávamos em 2015 600 cirurgias por mês. Um exemplo. Estou trazendo aqui um exemplo. Tá? Nós estamos realizando agora 753. Então, a linha ascendente. Né? Então, a gente percebe, nós atendimos no pronto-socorro, como eu mencionei, 170 pacientes por dia. Sim. Nós estamos atendendo 264. Né? Fiz a consideração as cirurgias oncológicas. Nós realizamos em 22, 119. Estamos realizando 205. É 100% de aumento. Né? O nosso bloco cirúrgico aqui, ó, Sandra, março de 22, 836 procedimentos cirúrgicos. Agosto de 22, 855 procedimentos cirúrgicos. Março de 2023, 843 procedimentos cirúrgicos. Bom, vamos fazer um apanhado geral, uma média geral. 35 cirurgias por dia. Reitero, na última sexta-feira, 40 cirurgias. Isso requer internação, isso requer exames complementares, exames de laboratório, exames de imagem, alimentação, nutrição e dietética, fisioterapia, fonoaudiologia. Então, assim, ó, o nosso tempo de permanência, a gente foi procurar entender a casa de saúde. Entende? O Estado preconiza que uma internação clínica tenha um período de internação em torno de 8 dias. O cidadão interna,
fazer uma internação clínica, não é cirúrgica, ele tem que ficar em torno de 8 dias, o recomendado é 6, e nós estamos com a nossa média em 5, que é positivo porque ele está tendo alta e nós temos possibilidade de internar outro paciente. Então, assim, ó, nós estamos com as nossas médias boas. Nós temos que trabalhar agora de forma emanada, como sempre trabalhamos, entende? Para tentar minimizar esses números. A gente tem clareza da nossa responsabilidade, tem clareza o número de pessoas que dependem do Hospital Santa Terezinha. Nós temos que botar nesse conjunto todo, Sandra, nesse conjunto todo, nós temos que botar que nós precisamos renovar o parque tecnológico. Se é um hospital que trabalha nesta velocidade, com essa demanda, e nós sabemos que os equipamentos têm um tempo de vida útil, nós temos que cuidar da assistência, nós temos que cuidar da questão referente ao custeio da Casa de Saúde e nós temos que cuidar da renovação do parque tecnológico. Como é que a gente tem feito isso? E felizmente com muito sucesso, com parcerias. Então nós trocamos o raio-x, estamos trocando o mamógrafo, está chegando agora uma torre de vídeo para o bloco cirúrgico, está chegando um ultrassom portátil, chegaram todos os equipamentos novos da UTI, que passou de 10 para 20 leitos. Então estão chegando agora perfuradores ósseos, bisturis eletrônicos, entende? Todos os equipamentos que eu falo são equipamentos de R$500 mil, R$600 mil, R$300 mil. Então, nós temos que cuidar disso também. Por quê? Porque a casa não pode entrar em falência de equipamentos. Então, nós temos que caminhar em várias direções ao mesmo tempo. Como nós estamos fazendo isso? Já coloquei e reitero, parcerias com parlamentares e com o governo do Estado. Neste caso, nós estamos tendo sucesso. Né? Então, permite focar na assistência, focar no custeio e nós estamos conseguindo recursos extras para fazer essas aquisições. E, inclusive, melhorias. Nós estamos finalizando agora 2 escadas. Isso nos custaram aproximadamente R$1.800.000. Fizemos porque... Não. Fizemos por fazer, não. Porque nós temos apontamentos do Corpo de Bombeiros, nós temos compromisso com o Ministério Público, então estão sendo feitas as escadas. Nós vamos entregar agora, provavelmente até o final do mês, início de junho, o novo centro de parto normal, totalmente remodelado, num novo espaço, com todos os equipamentos imobiliários novos para quê? Para qualificar os nossos serviços. E isso vai ter um custo de R$800 mil. Nós entregamos a UTI, vamos começar agora a UTI pediátrica e a UTI neonatal. Estamos finalizando um apontamento na sala de recuperação do bloco cirúrgico. Vamos entregar isso provavelmente em 2 semanas, 15 dias. Um investimento do hospital, com sanitários novos, onde os familiares ficam aguardando o procedimento cirúrgico. Nós estamos finalizando o Centro de Diagnose por Imagem, o CDI, o laboratório, o raio-x. Então, raio-x, parceria com a Câmara Municipal de Vereadores, isso oportunizou troca de piso, substituição do teto, reforma da parte elétrica e hidráulica, porque a nossa casa é uma casa que tem 90 anos. Então, eu acho que nós estamos avançando, nós temos problemas que nós temos que enfrentar, a gente sabe disso, nem tudo são flores, mas nós não podemos retirar, Sandra, deste contexto, estes números, da importância da Casa da Saúde. Há necessidade de melhorar? Sempre que nós falamos em saúde pública, sempre que nós falamos em saúde pública e em saúde, sempre há espaço para melhorias, sempre há espaço. Agora, nós não podemos simplesmente virar a página e não verificar a importância dessa casa para a população que depende do Sistema Único de Saúde, pelos números que nós apresentamos. Jackson, obrigada por todas essas orientações e fica aqui o convite até para as pessoas que de repente têm alguma dúvida referente aos números, que procurem a Fundação Hospitalar Santa Terezinha, conheçam eles realmente de perto. Eu acho que isso é importante, né, Jackson? Se tem dúvida, vai no hospital e esclarece. Sandra, nós estamos à disposição, tanto eu, como o Márcio, como a Camila, como o Dr. Lago, para qualquer eventualidade ou alguma dúvida. A amiga fez uma colocação. Na última reunião dos secretários de saúde, nós externamos esse convite, que fosse feita, são 33 municípios aqui na região, que fosse feita uma comissão de 6 secretários para que pudessem passar um dia com nós
Tá? Vivenciando o hospital. O que é vivenciando o hospital? Entrando no bloco cirúrgico, sim, ficando 2 horas no pronto-socorro, indo na radioterapia, indo na radiologia, entende? Para verificar o fluxo de pessoas. Por que eu falo isso? Eu não era da área hospitalar. Eu não tinha, jamais passava pela minha... Eu atuo na saúde há mais de 30 anos. Jamais passava pela minha mente ou pela minha cabeça esses números. Estando lá agora eu percebo. Sim. Porque eu vou até o bloco cirúrgico, eu vou até a oncologia, eu vou até o pronto-socorro, e eu vou até as internações, eu percorro os corredores, e aí você vê um número de pessoas, nós estamos falando de 800 pessoas que acessam o hospital diariamente, 8 vezes 3, 24 mil pessoas por mês acessam o hospital, vezes 12 daqueles 270 mil atendimentos. Verdade. Jackson, muito obrigada pela tua disposição sempre. Obrigado, Sandra. Até uma próxima oportunidade. Sempre que necessário, colocamos a Casa de Saúde, a Fundação e a direção à disposição. Agradecemos a sua audiência, desejamos um ótimo final de semana. E a gente continua aí com a nossa programação em todo final de semana e também nas redes sociais. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.